Linha de Frente. Olá! Está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nessa semana. Para essa conversa, eu recebo aqui Priscila Silveira, advogada, Laura Pacheco, economista, Thaís Cremasco, advogada e Luciana Gaston, especialista em compliance e governança, a bancada feminina deste sábado. Obrigada, meninas, por comparecerem para essa conversa e a gente começa então com um dos temas mais quentes dos últimos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. Por meio de uma carta enviada ao presidente Lula, Trump atribuiu a cobrança a uma relação que diz ser injusta com o país e a postura do STF, o Supremo Tribunal Federal, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Lula citou a lei de reciprocidade econômica como uma possível resposta à decisão do norte-americano. A lei brasileira, sancionada em abril, prevê contramedidas em casos de retaliações comerciais externas. E para começar então essa rodada, eu chamo a nossa economista Laura para dar uma luz para a gente sobre esse assunto, explicar um pouco os motivos de uma decisão como essa e qual é o impacto direto para nós aqui no Brasil, Laura. Bom, vamos lá. Que cartinha desaforada que foi essa, né, gente? Eu fiquei surpresa. Mas tem um ponto que é muito interessante em relação ao posicionamento do Donald Trump. Vejam só, ele é uma figura política que não é político. Ele é um articulista ali e ele é muito ali numa pegada um pouco empresarial. Ele é um grande negociante. Toda vez que a gente vê uma ameaça dessas de Donald Trump, qual que é a minha leitura diante disso quero provocar aqui uma negociação. Em termos práticos, quando a gente olha para o mundo não está dando muita bola para o Brasil não, tá? O Brasil não é um país tão importante assim aos olhos dos Estados Unidos. Mas o Brasil, ele faz parte de uma panelinha chamada BRICS e que tem duas comadres, uma se chama Rússia e a outra se chama China. E essas duas comadres, sim, incomodam bastante o Donald Trump. Vou fazer aqui uma sugestão do que pode estar passando pela cabeça do Donald Trump. Claro que a gente não sabe se é isso, mas será que ele não tem ali uma intenção de dizer assim para o Brasil: se junta aqui comigo, vamos fazer assim, America as one, somos um só, somos um único só. Para que tu tá dando bola para esse pessoal aí que fica do outro lado do oceano? Vamos se juntar, somos potência juntos. Eu acredito que lá no fundo tem aí uma intenção relacionada a isso, até porque o que manda no mundo é o potencial do poder relacionado à capacidade bélica, de guerras, armamentos e comercial. E isso é o que ofende ali o poder de Donald Trump quando a gente fala ali dessa rivalidade entre Rússia e China, que hoje são amiguinhos do Brasil. Bom, Luciana, e qual que é a avaliação referente à postura do Brasil depois de receber essa carta, né? O presidente Lula tem falado em medidas de retaliação, isso é o ideal. O ideal seria tentar sentar numa mesa de negociação. Qual que é o seu entendimento? Vamos voltar um pouquinho atrás. Lá no ano de 2023, nós tivemos 2 navios de guerra iranianos aqui no Brasil, atracados. Isso fez com que o governo norte-americano se sentisse muito incomodado com a atuação do nosso governo. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, em 2006, nós teremos, mais para frente, vamos discutir o tema da inflação, do aumento da inflação. Nós tivemos uma inflação muito parecida, nós tivemos pontos muito complexos. Só que o que nós não temos hoje, muito está sendo falado sobre soberania, sobre questões internas do Brasil, e aí a gente cai naquele ponto. Será que nós temos um presidente com credibilidade o bastante para poder ser aceito suas opiniões lá fora? Esse é um ponto. Eu acho que falta hoje ausência de prestígio por parte do governo. A gente também não pode descartar a hipótese de que pode ter também, do outro lado, para a oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, também um revés no sentido de que isso pode aproximar o pessoal do agro brasileiro ao atual presidente Lula. Então, o discurso ainda está muito indeciso, questões voltadas para 2026, porque o reflexo
serão vistos lá na frente. Então, a gente precisa aguardar um pouquinho mais e entender a resposta que o presidente vai dar, me parece que no dia de hoje. A gente só espera que não tenha uma postura imatura de também resolver se vingar com um tarifaço do outro lado, porque aí a coisa pode piorar e muito. Temos que aguardar. Thaís, o próprio Itamaraty deu a entender que foi pego de surpresa, né, por essa decisão. O que isso diz pra gente a respeito da própria relação entre Brasil e Estados Unidos, de como vem sendo tratado, né, esses dois lados? Bom, Itamaraty foi pego de surpresa, acho que todo mundo foi, mas a surpresa maior é a falta de noção do Donald Trump. A resposta do presidente Lula e a resposta rápida do governo brasileiro foi sensacional, porque demonstrou uma coisa que é muito importante, especialmente para quem se diz patriota, que é: temos soberania. Ninguém decide o que vai acontecer dentro do Poder Judiciário brasileiro. Como um chefe de Estado tem o escárnio, a coragem de escrever uma carta para tarifar como se fosse uma punição política não relacionada com a economia? A Organização Mundial do Comércio impede esse tipo de conduta. Não existe ele determinar uma tarifa que não tenha nenhuma relação com a economia para tentar punir o Brasil, porque o Brasil está punindo e perseguindo caça às bruxas, usando esse termo, né, se referindo, inclusive, a um termo que violentou tantas mulheres e agora ele, homem branco, Bolsonaro, homem branco, está sofrendo caça às bruxas. Faça-me um favor, né? Então, a resposta do presidente Lula foi incrível. A resposta do governo foi sensacional, mostrando que o nosso país tem que ser respeitado em sua soberania. Ninguém vai escrever uma carta para dizer como o STF deve se comportar. Ninguém vai dizer que tem que ter uma taxa Moraes. Isso é um absurdo e o brasileiro que ama o país não pode e não deve achar que nós devemos nos abaixar, nos curvar diante de um absurdo como esse. Então, ninguém esperava, é verdade, foi uma surpresa, até porque, historicamente, o Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram boas relações, né? A última briga que teve, talvez, séria, foi a questão, governo Geisel, quando o Brasil foi mais para os direitos humanos, não foi mais tão militarizado, mas de lá para cá as relações sempre iam bem, então ninguém esperava isso, mas agora que veio, que a gente responda à altura. Priscila, justamente pegando gancho dessa fala da Thaís, que citou ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na carta, né, do presidente Donald Trump. E como que a gente enxerga, então, essa relação de 3 pontas, digamos? Bolsonaro não é mais presidente, agora a gente tem Lula. Como que você avalia essa reação de Lula até então com o Donald Trump, que também assumiu recentemente? Olá, Thaís. Olá, Bia, Thaís, minhas colegas de bancada, a toda a nossa audiência. Bia, é bom a gente aqui dizer que quando a gente pega a carta para ler e interpretar, a Laura aqui colocou a questão ligada ao BRICS, né? Num primeiro momento, eu até pensei que pudesse, né, de fato, ter ali uma influência direta. E acho até que teve mesmo, porque nós tivemos aqui a presença da reunião do BRICS, cuja, né, presidência é exercida pelo Brasil. Mas ao fazer a leitura da carta, a gente observa ali 3 pontos que são importantíssimos para que a gente cite aqui. Primeiro, ele faz menção à questão ligada do processo do Jair Bolsonaro. Ele coloca isso num primeiro tópico da carta. Na segunda hipótese ali, e não estou dizendo que a carta represente de fato a vontade, né, dele, que eu acho que a gente pode interpretar assim, como a Laura colocou ali, um incômodo com relação à proximidade do Brasil com a China e a Rússia, e eu até me filio à sua colocação, mas quando a gente pega ipsis literis a carta, ele coloca no segundo momento, Bia, a reciprocidade econômica que foi refutada, inclusive, pelo presidente Lula no seu Twitter. Ele colocou lá um dos pontos que não há a falar nessa reciprocidade, até porque os Estados Unidos ganharia muito mais nesse cenário econômico do que perderia. E uma terceira colocação que deu ensejo a essa tarifação, esse tarifaço, na verdade, foi ali os ataques à liberdade de expressão, mencionando, entre outras situações, a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui um poder de negociar, tá? A gente tem observado que o Donald Trump, nesse atual governo, ele vem usando a caneta para poder tentar conseguir o que ele quer. E, inclusive, no teor ali da carta, a gente observa que, olha, é um meio de negociata e podem, inclusive, ser revistas, tanto para mais quanto para menos. E aí, né, nesse vai e vem, o governo brasileiro, de forma ali a defender firme, né, a soberania nacional e também repudiando essas medidas, ele disse, eu farei de forma recíproca, né, colocou ali as cartas na mesa, no jargão popular, trucou, né, retrucou, na verdade, e aí o Trump disse, se você colocar
tarifa recíproca, eu vou, além desses 50%, acrescentar mais. Mas, quando a gente, aqui, né, terminando até a minha fala, quando a gente observa todo esse cenário do Trump, ele joga com a caneta, mas ele tem recuado, não é? E a gente escuta várias pessoas dizerem, nossa, mas o presidente era só ligar, era só dar uma ligação para apaziguar isso. Não acho que é tão simplório quanto parece, né? São duas diplomacias grandiosas. O Brasil pode não ter sido ali, estar num cenário de brilhantismo, mas ele tem mostrado força, principalmente mostrou na reunião do BRICS, representando ali uma porcentagem da economia mundial. Então, a gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos e eu espero, Bia, sinceramente, que haja aí, né, na verdade, uma diplomacia entre os países, porque quem acaba perdendo é sempre o povo brasileiro. E, Laura, voltando a falar um pouco disso, o Brasil, para ele fazer uma retaliação, ele devolver na mesma moeda, digamos assim, com essa reciprocidade, tem força econômica para isso? Porque a gente está falando de uma potência. Sim. Tem? Bom, força tem, mas também eu vejo que as alianças que o Brasil tem, a representatividade que o Brasil tem diante do mundo em relação ao que ele fornece, também intimida bastante o Donald Trump. Então, eu vejo que eles estão medindo forças ali, de quem pode mais. E será que pode? Será que se eu impor essa tarifa vai surtir o efeito que eu espero? Porque pareceu que no meu... Vou trazer aqui uma analogia. Sabe quando a namorada fala pro namorado, eu vou terminar contigo, eu não quero mais. Mas ela tá fazendo isso só para ele fazer o que ela quer, ela não quer terminar. Então, eu vejo que a intenção é ir comendo pelas beiradas para poder criar ali a proximidade com o Brasil, porque ele sabe de que essa relação que existe do Brasil com as outras economias tem uma representatividade global bem expressiva. E quando a gente fala da questão da relação ali dos dados, de que é muito representativo os dados relacionados à exportação do Brasil para os Estados Unidos, a gente tem ali uma perspectiva de 2 possíveis impactos econômicos caso venham acontecer essas tarifas, né? Que pode ser um aumento do dólar aqui, porque a gente vai ter ali uma redução das compras dos gringos aqui, porque ficou mais caro, e também talvez uma queda do nível geral de preços no Brasil, porque aquilo que exportava ficou no nosso país. Aumentei ali a oferta daqueles produtos. Mas em tese, quando a gente olha para o mundo em dados, em estrutura, em tamanho, eu vejo que o Donald Trump fica bastante intimidado em relação a essas alianças que vão contra a ideia de a América ser a grande potência do mundo. Então, eu vejo que tem força, mas tem ali economias muito grandes que conseguem, sim, ir se encaminhando. Quando a gente vê ali Brasil, relações de Brasil com China importa muito do Brasil. Então, até que ponto não existe ali um segundo passo que o Brasil poderia ir se estruturando? A gente brinca, às vezes a gente cria o problema e depois resolve. A gente acha que quando algo está para acontecer, se acontecer não tem solução. Tem sim. Depois que acontece, algo vai se encaminhar depois como consequência. E não necessariamente são as consequências que Donald Trump quer. Porque no final do dia, volto a dizer, ao meu ver, ele está querendo pelas bordas se aproximar do Brasil em tom de negociação, mas claro, fazendo esse tipo de ameaça. Luciana, eu estava vendo alguns posts aqui do governo federal em resposta a isso, e a gente fala muito da comunicação do governo, e eles colocaram, então, várias publicações com bandeiras do Brasil, escrito Respeito o Brasil é um país soberano. O que essa comunicação representa para a população? Consegue passar uma boa mensagem? A impressão que eu tenho, assim, há uma influência cada vez maior, isso é fato, do governo americano querendo intervir dentro das medidas internas do nosso país. Isso vai corroborar com uma visão melhor de quem? Da direita, do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, ou de quem ele vem apoiar? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque quando a gente tem um cenário onde nós temos uma reprovação no estado de São Paulo de 62,40, que saiu hoje, foi divulgado hoje pela Paraná Pesquisa, do presidente Lula, e nós temos uma reprovação apenas uma aprovação de 34,50 no cenário nacional.
pessoas que aprovam o atual presidente. Então, a impressão que dá é como se o Donald Trump estivesse lá com as suas ações tentando fortalecer a direita, tentando criar um cenário favorável para a direita, seja para o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja para os seus filhos, seja para Michele, seja para o Tarcísio, quem quer que vá representar na chapa aí de coligação contra o presidente Lula ou quem venha substituí-lo dentro do PT nas próximas eleições. Então, para mim, é claro, e a gente tem outro ponto, já se fala, os apoiadores do Jair Bolsonaro, dele tentar intermediar uma negociação com o próprio presidente Trump. Se isso acontecer, vai ficar mais nítido do que nunca de que há uma interferência, seja nessas ações internas lá nos Estados Unidos, através de redes sociais, mas uma interferência clara dentro do pleito eleitoral de 2026 aqui no Brasil. Thaís, te parece que Trump está tentando uma conversa de algum modo com o Brasil? Eu gostei da análise da Laura, não sou tão romântica como ela, né? Até porque eu acho que a estratégia é muito ruim, né? Esticar essa corda para ver se o Brasil vai ceder, eu entendi, inclusive a analogia foi bastante interessante de dizer, às vezes ele está blefando e a gente acaba levando o Trump muito a sério, né? É o líder da maior potência mundial, então a gente tende a levar o que ele fala a sério. Mas se a gente for olhar o histórico daquilo que ele fala, ele é muitas vezes um fanfarrão, né? Ele se comporta dessa forma de dizer uma coisa e não cumprir aquilo que ele disse. Então, até dia 1º de agosto, vai saber o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, se foi uma forma de tentar se aproximar, como a Laura disse, e eu não ignoro que isso possa ser uma possibilidade, mas o que acontece? Se for isso, é o momento também do Brasil se posicionar no sentido de que você não vai dizer o que vai acontecer nas nossas redes sociais. Você não vai dizer como o Brasil vai fazer, o que o STF pode ou não julgar. Você não vai defender o ex-presidente do Brasil porque ele não está sendo perseguido politicamente. Ele tem um problema jurídico aqui, não é político, né? Então, assim, o nível de interferência que o Trump pretende fazer, ainda que seja com o objetivo de se aproximar, ele precisa entender que o diálogo aqui com a gente não vai ser esse. Eu acho muito importante que isso fique bastante claro para que a gente não caia, né, no erro de aceitar isso como, foi só uma fala, uma falácia, não vai acontecer, e daqui a pouco, quando a gente vê, ele está determinando como, por exemplo, as redes sociais vão operar no nosso país. Então, isso é um absurdo. Bom, e aí, Priscila, o próprio presidente Lula já deu indícios de que não acha que Donald Trump vai abrir uma negociação, de que vai ter alguma sinalização nesse sentido. Você acha isso também? Sim, inclusive, Bia, a gente observa da próprio tweet feito pelo presidente Lula no finalzinho, né? Quando ele, então, diz que vai aplicar ali a reciprocidade, eu tenho duas interpretações no final daquele tweet. A primeira é de que ele pensa que, de fato, esses 50% não irão, né, em 1º de agosto, serem aqui taxados de fato, ou seja, é uma maneira dele tentar mostrar força, mas que ele vai retroagir, ou, na verdade, né, voltar na sua ideia, como ele tem feito em todas as outras taxações e tarifas, e também vejo como uma forma do governo dizer assim, eu defendo a minha soberania. Inclusive, uma das falas ali, né, dessa resposta do presidente foi de que nós temos distinção entre os poderes e o que é feito junto ao judiciário, ele é uma instituição independente. Então, se ele está criticando, como é na carta, uma das teses ali, né, colocadas pelo Donald Trump para poder conseguir barganhar de alguma maneira, o presidente Lula disse, olha, se você está querendo atacar o STF, as decisões dele, muito embora, como a Thaís aqui colocou, né, não teria essa hipótese de soberania dentro do nosso território nacional, que você o faça não colocando uma tarifa onde o povo vai, de alguma forma, né, ser, na verdade, atingido. Até porque, eu penso assim, ele queria atingir quem estava em cima do cavalo, atingiu o cavalo, ou seja, atingiu além. E aqui, fazendo só uma menção ao que a Luciana trouxe, com relação de fortalecer, ainda dentro do que você me perguntou, mas aproveitando aqui o que foi dito pela Luciana, Bia, no sentido de fortalecer a direita, eu acho que não teria a família Bolsonaro
eu estou falando uma opinião da interpretação do cenário como um todo, eu acho que teve sim, até porque a carta diz isso no primeiro momento, né, a influência. A gente observa na rede social do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele dizendo que teve de alguma forma influência, pedindo para o presidente Lula resolver isso com um telefonema, mas eu não acho crível que ele pudesse ter essa influência de dar aí esses 50%, porque atingiria a ele mesmo, a nós mesmos. Isso seria um cenário muito ruim para a própria direita, como as pessoas estão criticando, inclusive, isso. Agora, o que eu acho que pode acontecer, Bia, aqui fechando a minha fala, é o seguinte: olha, eu dei lá uma intermediada e eu, de alguma forma, consegui fazer, isso eu estou dizendo partindo do pressuposto que esses 50% serão retirados, né? E em havendo essa situação de retirada desse tarifácio, atribuir este ganho, esta vitória, sim, à direita. Mas não é crível, né, na minha concepção de interpretação, que alguém peça, traga todo esse temor, tendo o povo brasileiro sofrendo com essa tarifaço, para ser atribuído a eles de maneira aí, né, uníssona, esse tarifaço, porque não seria bom para a direita receber isso, né, como sendo o seu troféu, Bia. Claro, diga, Thaís. Não, só queria falar em relação, acho que não surgiu uma palavra aqui muito importante no debate, que são as pautas mais conservadoras que o Trump e o presidente Bolsonaro e a extrema-direita, eles têm essa ideia da pauta mais conservadora. E talvez esse seja um elo de união que afaste um pouco essa ideia de que é só um blefe, né? Pode ser que, na verdade, exista um apoio real, porque por trás tem uma ideologia super importante, que é essa ideologia super conservadora da extrema-direita. Então, eu acho que a gente não colocou esse elemento na mesa e é um elemento importante quando a gente faz essa análise que a Laura trouxe. Será que é um blefe? Será que não é? Então, só queria trazer esse elemento. Claro, diga, Luciana. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, nós tivemos até a semana passada um certo descontentamento por parte da família Bolsonaro pelo crescimento do governador de São Paulo nas pesquisas eleitorais para a substituição no Planalto em 2026. E com esse novo cenário aqui, havendo uma maior atuação da família Bolsonaro para tentar resolver esse problema, vai tirar o governador de São Paulo da concorrência presidencial quando a gente pensa em liderança política. Isso é fato. Até porque o próprio governador de São Paulo falou que o presidente Lula colocou o país numa situação ruim por uma questão ideológica. Então, uma coisa o cenário de 2026 vai ser resolvido através de todo esse problema que nós temos aqui, e nós não podemos jamais achar que o presidente Trump pode estar blefando pelo seguinte aspecto. Vamos pegar como exemplo uma situação nefasta que nós tivemos recentemente lá no Irã. Todo mundo achava que ele não ia fazer nada e de uma hora para outra ele foi lá e atacou. Então, assim, o que vai sair do Planalto tem que sair, sim, com muita diplomacia, e aqui não é direita e nem esquerda, e sim o bem da população brasileira. O quilo do café, R$ 49,00 hoje do supermercado, falam que o gás vai subir 20%, que tudo vai subir em virtude do petróleo e dos insumos que vêm necessariamente lá de fora. Então, neste momento, não é esquerda nem direita, nem esse ou aquele candidato a presidente, e sim o quanto a população brasileira que vem de uma pandemia, vem de um problema econômico de guerras que surgiram no pós-pandemia, começando lá com o pessoal da Rússia, depois passando entre Irã e Israel, e agora esse problema que a gente não aguenta mais pagar essa conta. Então, esse é um cenário, sim, que vai ser definido através do que vai sair aqui dessa confusão toda que foi criada essa semana com esse comunicado. Laura. Bom, tem uma questão também, trazendo aqui para a questão do cenário econômico, que é os impactos que isso pode trazer para a própria economia americana, né? Visto que o Brasil é um grande cliente dos Estados Unidos como importador de produtos americanos. Então, todo esse impacto que ele traz, que ele tenta trazer ali para a economia americana, na contrapartida, ele traz também para a própria economia dele. E os Estados Unidos se tornou um país que ele praticamente depende da questão, né, de produção, ele depende demais de outros países. Então, toda vez que ele entra com essa política de tarifaço, ele está trazendo uma perspectiva de aumento de inflação lá nos Estados Unidos. Então, ele traz também um impacto muito representativo no cenário econômico da própria população americana. Um outro ponto que eu acho muito curioso é que, ao mesmo tempo que tem esse caráter conservador, é esse discurso da liberdade, né, de ser livre. E isso tudo é muito articulado com as grandes corporações.
E no final do dia, trata-se de um jogo de poder, né? Quem que manda aqui? Quem que é o dono do mundo? E nesse meio em que a gente tem vivido de grandes corporações que crescem e que vão detendo muitos dados e que vão começando ali também a centralizar muito ali dos serviços, né? Não vou trazer aqui nomes, até que ponto também não existe essa aliança de poder que não está apenas dentro ali do meio político, mas também ali de algumas grandes corporações. Bom, a gente falou bastante do cenário norte-americano e também do presidente Lula. A gente vai continuar nesse assunto, mas falando de como isso repercutiu aqui internamente no território nacional. Porque a decisão do presidente Donald Trump, justamente que a gente falava agora, de anunciar essa nova taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, causou então uma repercussão imediata entre os políticos aqui do nosso país. Líderes da oposição se reuniram para discutir como o Brasil precisa reagir ao tarifaço. E para muitos, a decisão de Trump teria sido um tiro no pé. O grupo mais moderado da direita também culpa a suposta perseguição a Bolsonaro e o governo Lula pela nova taxa de Trump. Já os governistas argumentam que os bolsonaristas agem para prejudicar o Brasil. E aí virou uma mistura, né, gente? Foram dias aí com tweets, diversas falas, uns atacando os outros. E começo, então, falando, Priscila, um pouquinho de como que foi a repercussão ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma figura importante, né, no meio de uma discussão como essa econômica. O ministro, inclusive, fez ataques aqui ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, chamou ele de vassalo. Tarcísio devolveu, disse que Fernando Haddad não está trabalhando e sim só falando, cheio de narrativas. E aí ficou esse embate, então, entre os dois lados. E tem ganhador nessa disputa? Bia, não tem ganhador porque, como eu disse, a gente acaba perdendo, né? Mas olha como a influência de algo que é fora do país, de alguma forma, reverbera de fato aqui, né? Não só na economia, mas também na política. Primeiramente, o governador Tarcísio teria dito que a culpa, né, seria... Ele foi ali um dos que veio a criticar, né, como oposição, sendo de responsabilidade quem está governando, que são ali escolhas diplomáticas, que o presidente não teria que estar ao lado da China, daí porque a gente até acaba concluindo que tem a ver mesmo, né, essa carta com a questão do BRICS, que ele não teria que ter lado, que ele teria que ter... Inclusive, ele falou até no fórum lá em Lisboa, né, disse isso, falando que não teria que ter lado, isso andou, e aí ele falou que questões ideológicas em detrimento dos interesses econômicos do país, e aí o ministro Haddad, né, retrucou de alguma maneira, dizendo, olha... o senhor é candidato a vassalo ou é candidato a presidente? Dizendo aí, trazendo uma... Ele disse que se o Tarcísio, né, ele demonstra ali uma superveniência ao Jair, disse isso e também afirmou mais uma vez, defendendo ali o presidente Lula, de que seria a família Bolsonaro, de alguma forma, culpada por esse tarifaço. E ele também disse, né, segundo as palavras do ministro, que o Tarcísio errou de responsabilizar o Lula porque ele estaria ajoelhando. Essas palavras foram, né, ditas por ele, sendo ali uma agressão unilateral sem fundamento. Agora, Bia, é importante a gente dizer aqui, né, que eu não faz tempo que eu não via o ministro Haddad. Ele é sempre mais ponderado, né, mais aberto ao diálogo, muito parecido, inclusive, com o atual vice-presidente. Ele tem mais ou menos ali os mesmos moldes e ele, curiosamente, teve esse tom não agressivo, não foi a agressividade, mas no tom dele, dizendo que não, foi defender, né, o presidente Lula, até porque não se esperaria outra, né, defesa que não essa. Então, a gente tem ali uma guerra, até mesmo internamente de poderes, atribuindo a quem seria ali, né, a responsabilidade. E é claro que, dependendo da ótica que a gente interprete, a responsabilidade vai ser imputada ao governo Lula por falta de tratativas diplomáticas, como a oposição, alguns parlamentares ali disseram que, de forma bem tímida, né, imputaram, até as pessoas também, imputaram de alguma maneira a família Bolsonaro. Quando você vai lá ver no próprio rede social do deputado Eduardo Bolsonaro, eles têm xingamentos, inclusive, né, nesse sentido de que a família seria culpada, mas é óbvio que se o governo vai se manifestar, não teria como ele falar, né, que não imputar a pessoa diversa. Então, a gente vê essa guerra política e aí, mais uma vez, vindo a influenciar de alguma maneira as eleições que já começaram, na verdade, que não estão logo ali, estão já, né, 2026 é agora, Bia.
Já começaram, né? Até porque, olha, além do governador Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também se pronunciou. Quem mais? Ronaldo Caiado, de Goiás, também. Todos, então, falaram ali de maneira forte contra o governo federal. Por outro lado, eu citei o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas outros ministros, como Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, também vieram ali falar, então, sobre Tarcísio, sobre Bolsonaro. E aí, Thaís? Bom, nesse fla-flu, quem perde é o povo brasileiro. Isso é assim, indiscutível. Mas, em relação a essa questão de quem é a culpa, né, se tiver que atribuir a um dos lados, e obviamente isso é uma análise simplista de um problema complexo, mas a carta dá conta de resolver de quem é a culpa. O Trump começa a carta irritadíssimo com a situação da perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, onde está o filho hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro? Nos Estados Unidos, fomentando essa ideia de perseguição política. E por que eu não acredito que tenha um caminho pacífico para essa situação, pelo menos agora, nesse primeiro momento? Porque isso vai polarizar ainda mais, porque a ideologia afasta ou aglutina pessoas como quase nada nesse mundo. Então, na verdade, não adianta pensar, somos todos brasileiros e precisamos defender a nossa soberania. O próprio povo brasileiro está discutindo e atacando a soberania brasileira. Quando diz, Estados Unidos, presidente Trump, por favor, vem aqui resolver como que o STF está julgando um processo. Gente, isso é um absurdo. Isso é jogar contra o seu próprio país. Isso é não ser patriota, porque o patriotismo também é você entender que o seu país é soberano, que o seu país determina as regras do jogo para dentro do seu país. Então, na verdade, eu tenho uma posição muito clara de que a culpa é, sim, não só do Bolsonaro, mas da família Bolsonaro e de todos aqueles que tentam dizer que, na verdade, o governo está perseguindo, que o STF está perseguindo, que o Alexandre de Moraes é um ditador. Gente, acorda, nós temos uma Constituição Federal. Nós temos uma democracia, o Alexandre de Moraes e o STF se manifestam quando o processo chega para ele se manifestar e dizer se aquilo é ou não constitucional. Então, eu não vejo com bons olhos e com certeza quem perde é o povo brasileiro. Luciana, concorda? Não. Sou obrigada. Adoro. Quando a gente tem, eu acho que, eu vou pegar uma fala aqui, quando a gente fala em Supremo, que eu achei que foi muito sensata, que é a do ministro Flávio Dino. Ele diz o seguinte: uma honra integral ao Supremo, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia e os direitos e liberdades na forma dos termos da Constituição. Quando a gente fala em Constituição Federal, a gente fala do povo, a gente fala dos nossos governantes. Tem que ser respeitada a soberania? Tem. Mas isso tudo, em que pese termos as nossas leis internas, a nossa lei maior ditando regras, é fato que o caos que se instalou é culpa do governo. Um governo ruim. Eu fico feliz quando ouço que o ministro Haddad resolveu abrir a boca e falar alguma coisa correta. Porque até outro dia ele estava completamente apático com o que estava acontecendo no Brasil. Então, isso demonstra que o jogo político começou. Agora, não adianta vir com o jogo político 1 ano e meio antes das eleições e deixar o povo cada vez mais ir para o buraco, sem regras, sem controles, sem um planejamento de como se dará o país aqui para frente. Eu acredito que o Brasil não aguente muito mais tempo no estado que está. Bom, e para variar, a gente termina essa conversa falando de 2026, né? Ou chega no meio dessa conversa falando de 2026, porque a gente está citando aqui que os principais players, os mais citados, foram Fernando Haddad e o presidente Lula. Do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Então, eu sempre digo aqui no Linha de Frente que a gente acaba o programa, ou pelo menos chega no meio dele, em 2026. E aí, Thaís, o que isso diz pra gente? Toda essa conversa em relação à eleição do ano que vem, ela efetivamente começou, né? Polarização máxima para 2026. Preparem-se, porque o jogo vai ser muito quente, né? A ideia de um jogar a culpa no
outro, vai ficar muito mais forte essa ideia de nós contra eles, né? Então, se a gente teve nas eleições passadas fake news e uma série de coisas para ter uma briga, né, presidencial muito intensa, 2026 promete um cenário tão quente quanto, né? Porque a ideia é que essa ideia de cada um jogar a culpa para o outro. E claro que eu não tiro em consideração todas as análises das colegas no sentido de que a culpa também, existe uma responsabilidade, óbvio que existe, né? Existe uma responsabilidade do governo, é lógico, é o Lula que está no governo, era ele que teria que fazer uma interlocução mais alinhada, de repente mais ou menos quente, mas a questão é a seguinte, todo mundo tem culpa, mas a responsabilidade central é sim da família Bolsonaro e isso vai para 2026 com muito mais força para que a gente tenha uma corrida eleitoral com muita briga, com muita fake news e com muita desinformação. Então, povo brasileiro, se preparem. É verdade. Priscila fez um aham fora. Diga, Priscila. Vai ser um ano, assim, de muitas brigas, até porque já se deixa aqui muito claro, né, Bia e meninas, no sentido de que polarização traz proximidade, não é? A gente é animal, na acepção ali do termo, né, digamos. Então, a questão de brigar traz paixão, e paixão traz lado, não é? Então, a gente vê esse lado, mas, curiosamente, não é? O que a gente percebe? Que houve um ataque, não é ataque, houve uma resposta ao Tarcísio. E aqui pensando, não é? Por que atacaram, eu digo, por que ele respondeu, né? Não foi ataque porque ele foi muito elegante, ele é muito elegante até. Por que ele respondeu ao Tarcísio? Eu fico pensando que ele já está vendo uma possível candidatura do Tarcísio, não é? A presidente. Então, como se fosse ali, né, um adversário e então mencionando diretamente ali, né? E tanto um contra o outro, Haddad com Tarcísio e vice-versa, e Lula, ou seja, esse imbróglio já de 2026 sendo causado aqui no meio, né, de 2025. Então, já surgindo o Tarcísio, eu digo isso porque não há expressamente nenhuma manifestação do governador com relação à sua presidência nesse atual cenário. Mas, quando o ministro Haddad retruca ali, na verdade rebate, que seria a palavra mais ideal, rebate a fala do governador Tarcísio, já meio que, né, dando aquela cutucadinha, esperando que o governador, né, faça a tréplica, digamos assim, e que até o momento não foi feito. Eu acho que ele não fará, até porque ele não se colocou como candidato e ainda aquele imbróglio com relação ao Jair Bolsonaro. Mas só um ponto, Priscila, que eu acho muito importante. Ele não se colocou como candidato, mas ele correu para postar o chapéuzinho Make America Great Again, né? Então, a crítica dele também começa porque ele sempre fez esse posicionamento que está separando a nossa sociedade, que é quem está do lado dos Estados Unidos e quem está contra os Estados Unidos. Então, só queria fazer esse comentário. Sim, ele... Posso falar aqui, Bia? Diga depois, Luciana. Sim, só para dizer que ele colocou o chapéu, né, Thaís? Mas nada impede que ele tenha colocado o chapéu para poder ratificar o apoio à família Bolsonaro e manter-se ali candidato ao governo. Mas a gente vai ver que, na verdade, não vai ser isso no fringir dos ovos. Um ponto importante para jogar para a Luciana é que eu circulei hoje ali pelo Palácio dos Bandeirantes e tinha uma cobrança grande para que Tarcísio se posicionasse e esse todo ao redor dele, justamente por conta do apoio de Trump, né, a ele, de Trump em outras eleições e a torcida mesmo dele ali e de toda essa parte ali mais ligada a Tarcísio e ao meio bolsonarista. Diga, Luciana. Mais cedo, o Tarcísio publicou nas suas redes sociais que ele já estava conversando com a embaixada norte-americana. Eu acabei de ver uma notícia que diz que Tarcísio se reuniu hoje numa churrascaria em Brasília com o presidente Bolsonaro e que ele é o presidenciável apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o recado que houve entre essa confusão entre Haddad e Tarcísio, essa troca de farpas toda, é a preocupação do Planalto com o nosso atual governador de São Paulo. É fato, as eleições já começaram e o Trump simplesmente impulsionou aquilo que poderia esperar um pouquinho mais para acontecer, mas já estamos no meio da confusão. Diga, Laura. Mas olha só que interessante isso aqui. Ele vira à tona com essa carta em tempo de, talvez, a gente vê um impacto econômico que fale. Vejam só quem vocês elegeram, né? Por que não pensar diferente? Então, eu vejo que tudo isso cabe, sim, uma questão de uma grande articulação política que está havendo, não apenas dentro do Brasil, mas também em relação a demais países e, principalmente, a economia americana. Eu vejo que
sim, o Donald Trump, ele foi muito intencional. Claro, as intenções dele é muito importante. A gente vê ali o que é expresso numa carta, mas é sempre bom parar para refletir qual de fato é a intenção. Como que eu posso tentar prever ou tentar projetar a real intenção que traz dessa carta? Tem essa questão da provocação, como já foi trazido, para poder tentar se aproximar do Brasil, mas também será que não tem uma intenção de fortalecer alguém para que o impacto econômico no final do ano justifique quem está ou quem deveria estar no poder? Falando de economia por aqui. Isso porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mostrou que os preços registraram uma alta de 0,24% em junho. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o Brasil estourou o teto da meta de inflação pela primeira vez desde que a forma de apuração do resultado acumulado foi modificado. Nos últimos 12 meses, a inflação somou 5,35%, bem acima do teto. E aí, Laura, então começo mais uma vez essa rodada de economia com você para explicar um pouco para a gente o que isso quer dizer. Mudou então essa forma de apurar, né, de chegar ali nessa meta também, mas mesmo assim a gente já tinha ultrapassado a meta anteriormente em dezembro de 2024, né? Agora é a segunda vez, então. Sim. Bom, quando a gente fala de tanto de meta de inflação como também de cálculo de índice, a gente tenta ter um retrato simplificado da realidade. Então é como eu ter ali um mapa, que claro, quando eu vejo um mapa eu não vejo, muitas vezes eu não vejo as ruas, mas eu consigo ter uma noção ali projetada. Então toda vez que é feito qualquer ajuste, entende-se que é para tentar estar mais ali alinhado com o que seria algo verídico, algo dentro da realidade e algo que de fato vai trazer um impacto positivo para a sociedade. Quando a gente fala de inflação, por que esse ponto é trazido com muita frequência? A gente está sempre falando de inflação, tem gente que nem sabe o que é inflação, isso é muito interessante, né? A inflação, gente, inflar é o quê? O próprio nome já diz, inflar é quando existe um aumento no nível geral de preços. E isso é calculado através de um índice, que pega ali uma lista de produtos e vai, né, pega os preços dessa lista todo mês e vai comparando um mês com o outro. Por que isso é muito importante? É importante a gente ter essa meta de inflação. Porque a inflação, ela justamente é o que faz com que perca, né, corroa o valor da nossa moeda. Então, em tese, a inflação, a gente olhar para a inflação e fazer a política monetária é um dos pilares que sustenta o valor da nossa moeda. Algumas pessoas ainda acreditam que moeda tem lastro em ouro aqui no Brasil. Isso não é uma verdade. Mas também tem gente que fala, moeda não tem lastro. Mas eu também não concordo muito com essa afirmativa, porque o que é lastro? Lastro é aquilo que sustenta o valor de alguma coisa. E quando a gente fala ali do papel da moeda em uma sociedade, a gente vê que um dos pilares que sustenta o valor de uma moeda é o quê? É a política monetária, que é quais que são ali as decisões que são feitas para poder ajustar ali os padrões de preços e permitir com que essa moeda continue tendo valor. Até porque o real, ele nasceu de uma reforma monetária. A gente tinha uma outra moeda que, por conta de uma hiperinflação, ela deixou de existir e, através de uma reforma que surgiu o real, e por isso que são feitas essas análises consecutivas e periódicas e se tem que ter uma meta. Por quê? Para não perder ali a mão. Só que essa meta, ela também tem ali ela tem uma margem de erro, digamos assim. E aí é onde está começando a dar um pouco do rebuliço, porque a hora que a coisa perde um pouco a mão, o presidente do Banco Central tem que dar satisfação para alguém, que é para o ministro. E aí o ministro, ele tem que também ali dar satisfação para a sociedade e dar uma orientação. Então, ao mesmo tempo que existe essa satisfação que é dada, o ministro entende que, pera lá, mas está dentro ainda da margem de erro, calma lá, pera lá. E aí eu vou aqui, né, deixar um pouco o debate fluir, porque tem muita coisa também para trazer em relação a esse tema. Laura, antes de eu passar para as meninas, só mais uma coisa. Explica para a gente, para quem está nos ouvindo e assistindo, onde que essa inflação pode chegar no consumidor, em quem está ouvindo e quem está assistindo. Como que afeta a gente, assim, logo de cara? Vamos lá. Ela afeta de duas formas, gente. Existe a questão de a gente perceber nitidamente um aumento no nível geral de preços, mas como eu falei,
a gente precisa preservar o valor da nossa moeda. Então, a nossa moeda, ela precisa permanecer tendo valor. Isso é algo que é muito importante a gente ter essa clareza. Porque, às vezes, a gente acha que dinheiro é uma ciência exata. Não é. É uma ciência política também, quando a gente fala de dinheiro, porque são feitas algumas políticas ali para poder preservar o valor daquela moeda. E aí, quando a gente fala dos impactos, a gente tem tanto impacto ali no nível geral de preços, mas também tem uma coisa ali que é o remédio amargo para poder segurar a inflação, que se chama taxa de juros. Taxa de juros no Brasil já está arrebentando, não é mesmo? E o Banco Central, o ministro, eles já estão querendo ali dizer que acabou esse momento de aumento consecutivo de taxas de juros. Volto a dizer, o que é taxa de juros, para poder ficar claro do porquê que ela segura a inflação? Taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, sim, ali no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente compra dinheiro. E ele tem um preço. E o nome desse preço é juros. Por isso que quando a gente tem ali um aumento no nível geral de preços, se aumenta esses juros para dar uma segurada na atividade econômica. E por que é um remédio amargo? Porque é aquele momento em que crédito fica muito caro. Então, qual é o empresário que vai querer expandir o seu negócio? Qual é a pessoa que quer comprar o seu imóvel se o crédito está muito caro? Então, segura a atividade econômica. Então, imagina que uma empresa também que pensa em aumentar o seu quadro de funcionários, espera lá, tá muito incerto, o juros está muito alto, eu vou dar uma segurada. Então, o grande reflexo que isso pode trazer, quando a gente traz ali no médio e longo prazo, é uma crise econômica. Justamente porque, para conter a inflação, eu tento segurar a inflação, eu faço o que? Eu seguro a atividade econômica. E o que é segurar a atividade econômica, gente? É aumento de taxa de desemprego. É a gente ter ali também uma redução da produtividade, né, da atividade econômica do Brasil. Então, acaba sendo o dito... Tem um termo que é muito importante para quem quer entender economia, que se chama trade-off. E que eu falo que ele serve para a vida. Então, eu vou ensinar um termo para a vida de vocês. Que é, toda vez que a gente tenta resolver um negócio, a gente cria outro do outro lado. Isso acontece bastante. Eu brinco que é que nem o paciente, que eu tenho que dosar o remédio para não matar o paciente. E assim acontece na economia. Toda vez que a gente tenta reduzir a inflação, a gente aumenta a taxa de juros, mas tem que tomar esse cuidado aí. E para a gente entender melhor, então, olha, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o período de 12 meses era uma meta de 3% para a inflação, com tolerância de 1,5 ponto percentual, ou para mais ou para menos. Quer dizer, podia flutuar entre 1,5% e 4,5%. A gente estourou, então, 0,85 ponto percentual com esse 5,3%. E aí, Thaís, volto então para a gente também está falando de inflação, a gente está falando da população sentindo no bolso, a gente está falando de política também, é claro, né? E a gente volta a esse assunto. O cenário, então, para o governo federal, fica um cenário difícil? A Laura falava bem, Galípolo se explica para o Ministério da Fazenda, mas, querendo ou não, está tudo ali atrelado, né? Eu pensava muito nisso, Bia. Enquanto a Laura falava, eu pensava, tudo bem, estamos aqui entendendo os números, o que é inflação, mas a inflação é sentida nas gôndolas dos supermercados. Por mães solos, né? O Brasil é gerenciado por milhares de mães solos, por famílias vulneráveis. Então, o Galípolo tem aí a oportunidade, né, de fazer uma política monetária que vá para além dos olhos de quem está na Faria Lima, da Faria Lima, mas pensando na população, pensando nas pessoas, na existência das pessoas. E, lógico, se avizinhando das eleições, né, é muito importante que, para além da humanidade que envolve o que está por trás da economia, as pessoas se preocupem que a população precisa sentir, ter segurança. Eu sou da década de 80, então eu lembro de como era a insegurança de um país que tinha uma inflação estourada, né? A insegurança de não saber qual vai ser o valor do alimento no mês que vem, de querer receber em dinheiro, porque o dinheiro vai desvalorizar dias depois. Então, na verdade, quem sofre com isso é a população no supermercado, para ficar claro que a inflação não é só conceitos econômicos difíceis de entender, mas tem um impacto direto na vida das pessoas mais vulneráveis. Luciana, hoje a economia é o principal problema do país, do governo como um todo, da avaliação do presidente Lula?
Com certeza. São 18 anos de governo sob a administração do PT. Nós tivemos já o segundo comunicado por parte do Galípoli para o ministro Haddad do problema que está acontecendo, dessa quebra aí do que foi combinado lá atrás. Nós temos o café em média R$ 49,00 o quilo, nós temos a habitação que teve um acréscimo de 0,90%, ou seja, subiu. Nós temos energia elétrica em 2,96, que corresponde a 4,46 a mais na conta de luz a cada 100 kWh que é cobrado do consumidor. Então, quem paga a conta é, em especial, a população de baixa renda. Foi falado aqui a respeito, muito bem colocado pelo nosso economista que compõe a mesa, a questão dos empresários. Os empresários, já falei várias vezes aqui, não aguentam mais. Eles têm que escolher hoje entre pagar impostos, pagar o custo de matéria-prima, se virar aí nessa questão da variação do dólar toda que acaba impactando. E um detalhe, a inadimplência, porque a inadimplência hoje não atinge só o consumidor, pessoa física, atinge também a pessoa jurídica. Então, ou resolve o problema da economia, ou daqui a pouco esse governo vai entregar como o país? Um país quebrado? Fala-se que não tem dinheiro mais para pagar a Previdência, que não tem como pagar uma série de compromissos do Estado, e a gente não vê nada em prol da população. Quem paga a conta é a população. A energia hoje é um dos grandes problemas da dona de casa. Nós não temos um investimento em energia limpa. Eu tenho na minha casa um sistema de energia que eu pago R$ 78,00 por mês, contra uma conta de luz em torno de R$ 1.550. Então, se houvesse por parte do nosso governo uma intenção de olhar pela nossa população, investiria em energia limpa, em usinas residenciais que pudesse atender a população de baixa renda e assim amenizando a conta no final do mês lá no orçamento doméstico. Laura, queria completar antes de eu chamar a Priscila? Sim, eu gostaria de completar que, de toda forma, tudo aquilo que a gente traz, até eu agradeço muito a contribuição dos meus pares aqui, porque toda vez que a gente traz essa questão de política monetária, às vezes parece que é algo muito longe da gente, mas não é justamente isso. Essas decisões, gente, é para beneficiar a população, é sempre pensando na população, porque no final do dia, esse é o sentido de fazer gestão pública, esse é o sentido de a gente olhar para dados, olhar para as decisões relacionadas à nossa economia. E esse ponto aí, do posicionamento do presidente do Banco Central, ele, na verdade, ele tem ali, digamos que ferramentas bastante limitadas para poder mexer com a inflação, porque o que forma os parâmetros de preços não são apenas ali os mecanismos que podem ser feitos dentro de um banco central, na verdade, resvalam em muitas outras coisas, que é questão de custos, o custo de produção, que também tem a ver com as questões que estão fora do Brasil, então a gente depende muito do exterior. Até que ponto também o Brasil é competitivo economicamente em ser produtivo, de produzir riqueza e não apenas ser um país que produz commodity. O que é commodity? É tudo aquilo que é básico, tá? Tudo aquilo que não foi transformado. Então, se eu tenho ali o café em grão, em saca, é uma commodity. Agora, aquele café com caramelo, com aroma, num saquinho bonito, já não é mais commodity. Ele é um produto transformado com bastante valor agregado. Então, até que ponto o cenário produtivo brasileiro não também está um pouco enfraquecido frente a sofrer muitos impactos quando a gente tem ali um cenário de adversidade no exterior. Quando a gente volta lá para 2010, que foi o ano ali em que a gente teve um dólar abaixo de 2, os parques fabris no Brasil fecharam. Teve muita fábrica que produzia e começou a jogar tudo para ser produzido na China, porque ficava mais barato do que produzir aqui no Brasil. Então, a gente tem, sim, também essa questão do o que forma o preço dos produtos. Se a gente tem a questão dos custos, tem a parte de oferta e demanda, mas a gente também tem os custos, tem os impostos e tudo isso acaba impactando no preço e é muito limitado o poder que um presidente do Banco Central tem em questão de impactar um nível geral de preços. Ele precisa ir fazendo leituras e fazendo esses mecanismos, como eu falei, justamente porque a gente tem que preservar o valor da nossa moeda para que a gente mantenha a saúde da nossa população frente à possibilidade de uma hiperinflação, que não estamos sofrendo risco de uma hiperinflação, mas a gente já teve na nossa história e por isso que a gente tem todo esse papel ali em que tudo se junta, entendam, é tudo uma coisa só, nada está tão distante de você assim não. Priscila, a gente está no finzinho do Linha de Frente, últimos 3 minutinhos, mas queria te perguntar,
Até então, o Banco Central estava ali com o Roberto Campos Neto, era bastante criticado, né, pelo presidente Lula. Depois entrou Gabriel Galípolo, ali com o apoio, né, de Lula. E, mesmo assim, as coisas não estão saindo exatamente como o presidente esperava. O que a gente pode analisar disso? Inclusive, Bia, o presidente criticou, né, na verdade, a presidência do anterior, né, da Banco Central, disse, na verdade, que ela foi irresponsável e também, de alguma forma, fez uma crítica, não expressa, mas inclusive ao Galípolo, dizendo que, diante de um cenário econômico, na verdade, colocado para ele de forma positiva, o único problema seria ali a alta da taxa Selic em 15%. Então, ele falou que não consegue entender por que dentro de um cenário, na opinião dele, economicamente positivo, nós teríamos uma taxa, né, também expressa ali de 15%. E não importa aqui pra gente se a gente fala que tem meta, que tem valor ideal, que tem segurança ali quanto aos preços, que seria a meta da inflação. No frigir dos ovos, a gente sente no bolso, né? É no bolso, é no ovo, é no café. Então, a gente vê que, claro, a gente tem alta no preço dos alimentos, das bebidas, alta da tarifa da energia elétrica, são inúmeros fatores que trazem ali o aumento e não vai mexer só no bolso dos empresários, nos investidores. Quem mais sofre é a pessoa, é o povo, né? A população que não tem poder de mando, ou seja, não tem dinheiro para poder rodar na economia, ou seja, nós sofremos, Bia. Um minutinho para encerrar, Luciana, o que precisaria para a gente agora? Reformas? Urgentemente reformas e olhar com carinho a destinação das nossas emendas que estão saindo lá de Brasília, porque, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil, ele distribui, governo federal, para os municípios, 25% da arrecadação, que ninguém sabe a destinação, porque não tem regras, não tem controles da aplicação dessas emendas. Quando que nos Estados Unidos é apenas 1% lá das emendas sociais. Isso é uma coisa que precisa acabar para fazer voltar dinheiro na mesa, na conta do trabalhador e, consequentemente, que alimentos. Porque quando você teve uma redução em junho do custo de alguns dos alimentos e agora a gente não sabe quanto vai ficar, então quem vai no supermercado sabe que comprar uma bandeja de ovo a R$45 para uma família pobre é muito dinheiro. Thaís, 30 segundos também para encerrar. O que falta, o que está faltando para o nosso país? Bom, entender que justiça social e igualdade é urgente, né? A gente fica falando sobre as coisas e esquece que tá tudo bem, o capitalismo tá aí, não existe mais socialismo no mundo, tá tudo certo e o capitalismo é maravilhoso, mas precisa de justiça social. A gente não pode viver num mundo onde as pessoas morrem de fome e outras pessoas detêm mais de, 1% das pessoas detêm mais dinheiro do que os outros 99%. Olha, mais uma vez, um programa que renderia muitos outros, né? Muito bate-papo, muita conversa ainda pela frente, mas hoje a gente está encerrando por aqui. Eu agradeço muito a audiência e a companhia de vocês. Até o próximo sábado. Muito obrigada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.